Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, eu sou o Leandro e me alegro muito em estar com você aqui, caro Crismando, para mais um dia de formação, para mais um dia de conhecimento. Apenas revisando aquilo que nós vimos no último encontro, nós refletimos algo a respeito da criação. Nós podemos observar a grandeza de Deus, o quanto Deus é imenso, o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é sábio. Ao olhar para a história da criação que nós encontramos na Sagrada Escritura, nós vimos que Deus é aquele que cria todas as coisas do nada. E a última obra de Deus é a sua obra-prima, o ser humano, eu e você. É mais ou menos assim que funciona. Como um pai e uma mãe que aguardam ansiosamente a vinda do filho. O pai e a mãe pintam o quarto, o pai e a mãe arrumam um berço, fazem todo o enxoval do bebê, aguardando a vinda do filho. Então, quando o filho nasce, aquela pequena criaturinha é colocada no centro do quarto, é colocada no berço. Tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi pensado apenas para acolher o filho. O pai e a mãe olham para aquela criança que está ali no berço e tudo que eles desejam é que o filho cresça, que o filho amadureça de uma forma saudável. Tudo que o pai e a mãe desejam é amar o seu filho, é um relacionamento de amor com o filho. Tudo que o pai e a mãe mais desejam é que o filho seja feliz todos os dias da sua vida. Meus caros amigos, é exatamente isso que acontece em relação a Deus. Deus criou todo o universo. Deus criou todas as coisas como uma preparação para nós, seres humanos, como uma preparação para mim e para você. E tudo que Deus mais deseja de nós é que nós possamos crescer, é que nós possamos nos desenvolver. Tudo que Deus mais deseja é estabelecer conosco um relacionamento de amor. O que Deus deseja de mim e de você é que nós sejamos felizes. E a nossa felicidade está no nosso relacionamento com Deus, na presença de Deus na nossa vida. Mas hoje, eu quero lhe falar sobre um terrível mal que tem o poder de arrancar a nossa felicidade. Um mal que tem o poder de nos privar do amor de Deus. Um mal que nos rouba da presença de Deus. Um mal tão perigoso que este mal nos mata para a eternidade. Algo que tem o poder de destruir a vida de pessoas, tem o poder de destruir famílias, tem o poder de destruir a sociedade, tem o poder de desestabilizar toda a criação. Hoje, nós vamos refletir algo a respeito do pecado. O quão o pecado é sério. A nossa mãe igreja, ao nos ensinar algo a respeito do pecado, antes de nos trazer uma definição sobre o que é o pecado, ela nos fala do amor de Deus, ela nos fala da misericórdia. É isso que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja nos fala do amor de Deus, da misericórdia, expressa em Jesus Cristo. O Catecismo nos diz assim: o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo anuncia a José: tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Meus amigos, o anjo, ele se aproxima de São José e vai dizer para José: aquela criança que vai nascer de Maria, ela deve ser chamada de Jesus. O nome Jesus, em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Essa é a missão de Jesus, nos salvar. E o anjo está ensinando: Jesus salva do quê? Jesus é aquele que nos salva do pecado. Jesus nos salva do pecado. Com esse ensinamento, a igreja então quer nos mostrar que o pecado é algo tão sério, mas tão sério, que um remédio feito pelas mãos humanas não tem o poder de nos curar do pecado. Nenhuma tecnologia,
nenhuma técnica psicológica, nada que o ser humano possa produzir com o seu conhecimento é capaz de nos salvar do pecado. Apenas Deus tem o poder de nos arrancar das trevas do pecado. E foi isso que aconteceu. Deus se fez homem e habitou neste mundo para nos salvar do pecado. Com a sua morte de cruz e a sua ressurreição, Jesus é aquele que nos lava de todos os pecados. Em primeiro lugar, a igreja então nos fala do amor de Deus, que Deus é aquele que nos salva de todos os pecados. Fique atento para esta informação. Atento nisso. Uma pessoa que não compreenda a gravidade do pecado é uma pessoa que não compreende o valor da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não se abre para compreender o tamanho do pecado, também não compreende o quanto a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo é infinitamente maior. Diante disso, agora sim nós podemos nos perguntar, se o pecado ele é tão grave, ao ponto de Deus se fazer um de nós e morrer numa cruz, então o que é o pecado? A Sagrada Escritura traz para nós a narrativa do pecado original, ou seja, o primeiro pecado do ser humano, o primeiro pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Lá no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 15, a palavra nos conta que Deus criou o ser humano, colocou o ser humano para habitar num jardim chamado Jardim de Éden, e Deus fez a seguinte instrução, que o homem pode comer de tudo aquilo, desfrutar de tudo aquilo que está no paraíso, mas não deve tocar na árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que Deus faz essa instrução, logo à frente, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos a seguinte narrativa. Acompanhe comigo se você tiver essa palavra na sua casa. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher, de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, ao seu lado, que também comeu. Aqui nós temos o relato do primeiro pecado, chamado de pecado original. Compreender a essência deste pecado é compreender também a essência, a raiz dos nossos pecados. Para a gente entender então a profundidade do pecado, vale a pena responder a seguinte pergunta: se Deus nos ama, se Deus ama Adão e Eva, deseja o bem de Adão e Eva, e revelou a verdade de que comer daquela árvore é um mal, por que é que eles então tocaram? Por que é que eles comeram do fruto proibido? Em outras palavras, por que é que Adão e Eva pecaram? Nós temos aí duas grandes possibilidades, duas respostas mais comuns. Uma primeira resposta seria, eles foram enganados? Será? Uma segunda alternativa talvez fosse, eles foram desobedientes? Será? Nós vamos verificar isso. Primeiro ponto, Adão e Eva pecou porque eles foram enganados? Interrogação. As pessoas que assumem esse tipo de pensamento vão dizer que a culpa do pecado não é a culpa do ser humano, não é a nossa culpa, mas é a culpa da serpente, ou seja, a culpa do demônio, a culpa de Satanás. Vão dizer essas pessoas
que o ser humano ele é simplesmente enganado por Satanás, enganado pela serpente. É como se Satanás tivesse aplicado um golpe no ser humano e o ser humano caiu no golpe da serpente. Vamos imaginar a seguinte questão, como é que seria esse golpe? Satanás pega um fruto, o fruto proibido, e vai lá na cesta de fruta de Adão e Eva, que contém frutas boas, e ele mistura naquele meio. E então, um belo dia, sem perceber, Adão e Eva tocam naquele fruto proibido e se alimentam. Não foi esse tipo de engano que aconteceu, porque Adão e Eva sabiam a verdade. Se tivesse acontecido esse tipo de engano, isso não seria pecado, porque na essência do pecado, para que aconteça o pecado, o ser humano precisa conhecer, precisa saber que ele está fora da verdade. Adão e Eva foram instruídos por Deus a não tocar naquele fruto, sabiam a verdade, mas tomaram a decisão de se alimentar com aquele fruto proibido. Então veja, existe sim uma sugestão. Existe ali uma sugestão que leva ao engano, sim, mas a decisão é sempre do ser humano. E é sempre uma decisão livre. Se não houver uma decisão livre, então não há pecado. O que acontece após a tentação é que agora existem duas possibilidades para o ser humano. A possibilidade de ouvir a voz do Senhor e responder à voz do Senhor, ser obediente à voz do Senhor, ou a possibilidade de acatar a sugestão de Satanás e abraçar a sua sugestão. É mais ou menos assim que funciona. Imagine um pai e uma mãe que tem um filho já grandinho, de 4, 5, 6 anos. A mãe diz para aquela criança, cuidado aí, não coloca a mão na panela, você está chegando com a mão perto do fogo, vai se queimar. A criança se afasta, porque ela já tem consciência de que o fogo queima. Mas um belo dia chega um desconhecido em casa e diz para a criança, vai lá, coloca a mão no fogo, coloca a mão na panela quente, porque isso é bom. O dia em que você tiver a coragem de fazer isso, você vai se tornar independente como seu pai, independente como a sua mãe. Até uma criança de 5 anos sabe que isso é uma mentira. Que o fato de tocar a mão no fogo não vai fazer com que ela se torne adulta como o seu pai e a sua mãe. Mas essa criança que escutou essa sugestão, ela pode ficar pensando, nossa, que interessante. Eu gostaria de ser como o meu pai, como a minha mãe. Eu gostaria. É mais ou menos isso que acontece com Adão e Eva. Fica zunindo aqui no coração, aqui no ouvido de Adão e Eva, a sugestão de Satanás. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Nós podemos até imaginar o que acontece com Eva pensando, nossa, eu como Deus? O centro das atenções, o centro do universo, maior do que tudo. Gostei da ideia. Então Eva toma a decisão de querer ser o centro das atenções, querer ser o centro das atenções sem a presença de Deus. Note isso. Eles não foram simplesmente enganados. Eles compreenderam a proposta de Satanás e abraçaram essa proposta, porque o pecado é sempre uma decisão livre. Cuidado você, jovem, e eu também cuidado. Nós não devemos simplesmente ficar colocando a culpa nos outros. A culpa do meu pecado é da tentação, a culpa do meu pecado é do governo, a culpa do meu pecado é dos meus pais, dos meus colegas. Não. Nós pecamos porque nós escolhemos não fazer a vontade de Deus. É isso o que a nossa mãe igreja nos ensina. A segunda possibilidade, a segunda resposta, a segunda opção, muito comum que as pessoas dão para o motivo de Adão e Eva terem pecado, é dizer que eles foram desobedientes. Isso é uma verdade. Isso é inegável. Adão e Eva foram desobedientes. Mas o que eu quero dizer para você é que não se trata de uma desobediência qualquer. Deixa eu lhe trazer um exemplo para que você compreenda o nível dessa desobediência.
Imagine uma mãe que prepare uma mesa para o seu filho. Ela tem um filho muito comilão, então ela faz uma mesa com bolo de chocolate, com sorvete, com brigadeiro, tudo aquilo que o filho adora. Mas aí essa mãe olha para o seu filho e diz: você não toca nessa mesa, você não vai comer essas coisas. Se você quiser comer alguma coisa, você abre a geladeira, porque lá tem verdura, lá tem legume. Meus irmãos, essa mãe estaria atentando o seu filho. Assim que a mãe virar as costas, com certeza o filho vai tocar naquilo que ele gosta e vai se alimentar daquilo. Mesmo que ele saiba que a mãe vai ficar brava, ele vai e come aquilo. Algumas pessoas poderiam pensar então que quando Deus coloca aquela árvore proibida no centro do paraíso, era uma grande tentação de Deus, algo irresistível. Não, não se trata disso. Pensemos ainda melhor neste exemplo que nos ensina e nos ajuda a compreender o nível da desobediência. É mais ou menos assim que funciona. A mãe sabe que é aniversário do seu filho. Então a mãe chama o filho e diz: filho, hoje eu vou preparar tudo aquilo que você gosta. Tudo aquilo que eu preparar é para você. A mãe coloca em cima de uma mesa, então, um bolo de chocolate, sorvete, brigadeiro. E a mãe diz ainda para o seu filho: vamos chamar os seus amigos e nós vamos festejar porque hoje é o seu aniversário. Tudo isso aqui é para você. Eu peço apenas que você fique aqui em casa, filho. E nós vamos desfrutar do seu aniversário. Então um estranho chega na casa e diz para o filho: que besteira isso? Larga a mão de desfrutar dessas coisas, de viver o seu aniversário. Se você quiser ser feliz de verdade, abandona o seu pai e a sua mãe, porque eles não te amam mesmo. O certo é você ir embora de casa e viver como um adulto. Aí sim você vai ser feliz. Longe do seu pai, longe do amor da sua mãe, porque eles não te amam nada. A felicidade está em viver do seu jeito, sozinho, distante. Então, o filho ouve essa voz do desconhecido e toma a decisão de sair de casa. Ele bate a porta da casa e a mãe grita pela janela: aonde você está indo? E ele apenas responde: não te interessa. Você não me ama, eu também não te amo mais, estou indo embora. E ele foge de casa. O nível da desobediência do pecado de Adão e Eva, o nível da nossa desobediência, do nosso pecado, é mais ou menos como esse nível de desobediência deste filho. Adão e Eva, eles sabiam que não deveriam tocar no fruto proibido. Mas por trás disso que eles quiseram é o seguinte: eles estavam dizendo: Deus, o que você diz não me importa mais. Eu não acredito mais no seu amor. Eu quero fazer do meu jeito. Eu vou viver sozinho, com as minhas regras, do meu jeito, da minha forma. E então o ser humano se despede de Deus e vai se afastando de Deus. Por isso o catecismo da Igreja Católica nos ensina que o pecado é uma ofensa a Deus. É o amor de si até o desprezo de Deus. Essa é a essência do pecado. Assim nós aprendemos então que quando nós pecamos, não é que nós somos enganados pela tentação, mas o pecado é sempre uma decisão livre de negar a palavra de Deus. E nós vimos que o pecado é uma desobediência, mas não é uma desobediência simples, é sempre uma desobediência perversa. E para encerrar, quais são então as consequências do pecado? A primeira e a mais séria de todas as consequências é a perda da graça santificante, ou seja, perder a nossa amizade com Deus. Uma segunda grande consequência do pecado é a desordem dos nossos relacionamentos humanos. O homem que já não ama mais a Deus vai se tornando cada vez mais incapaz de amar o próximo. Nós vemos isso. Adão e Eva vão entrar em conflito. Os filhos de Adão e Eva entram em conflito a tal ponto que um mata o outro. Entre o ser humano existe uma desordem nos relacionamentos. Também é uma terrível consequência do pecado os males físicos. A doença vem como uma consequência do pecado.
Nós vivemos em tempo de pandemia e devemos refletir isso. Toda a doença é uma consequência primeira do pecado. Uma outra terrível consequência do pecado, aliada ao nosso físico, a pior de todas, é a morte. A separação da alma com o nosso corpo. A separação da alma com o nosso corpo. Uma quarta consequência é a desordem do nosso ser. Antes do pecado, os sentimentos, as emoções, os desejos, os pensamentos de Adão e Eva eram todos ordenados, organizados na direção de Deus. Agora, após o pecado, tudo se desordena. Os afetos, os sentimentos. É como se acontecesse agora uma batalha, um combate interior dentro de cada um de nós. Nós, muitas vezes, até desejamos o bem, mas os nossos sentimentos, as nossas paixões, as nossas emoções querem nos tirar do caminho de Deus, nos tirar da presença de Deus. Por isso é uma desordem que se estabelece dentro do ser humano. Essa desordem e essas consequências todas do pecado me faz dizer para você que à medida em que nós vamos pecando, nós nos tornamos escravos do pecado. Escravos do pecado. Muitas vezes a pessoa quer sair do pecado, quer voltar para Deus, mas ela não consegue, porque ela está viciada, amarrada no pecado. E eu fecho essa reflexão contando este pequeno relato de Santo Afonso Maria de Ligório, que nos mostra a mais terrível de todas as consequências, que seria a consequência da morte eterna. Santo Afonso, no seu livro, onde ele fala a respeito da perfeição cristã, ele conta a história de um jovem que se acostumou a viver com seus pecados. Ele era de uma família boa, ele tinha amigos bons e todos alertavam, muda de vida, converte, abandona os pecados. E ele nem dava ouvidos. Um belo dia, a irmã deste jovem ficou doente, caiu de cama e morreu muito de repente. No dia do enterro da sua irmã, aquele jovem entrou em prantos e se assustou demais. Ele pensava, e se fosse eu? Será que eu estaria preparado? A sua irmã foi enterrada e no dia seguinte ele voltou para a mesma vida de pecado que ele gostava. Um ano depois da morte da sua irmã, quem ficou doente foi ele. Ele contraiu tuberculose. Naquele tempo a tuberculose não tinha cura. Ele caiu de cama, os médicos vinham visitá-lo. E como a sua situação foi piorando, os pais decidiram chamar um padre para que ele pudesse se confessar e receber a Eucaristia. Aquele jovem se confessou, recebeu a Eucaristia. Mas ele foi piorando tanto que um dia ele disse para os seus pais, por favor, eu não quero mais ver o médico. Eu sei que a minha doença é grave, me deixem morrer. Os pais disseram, não, que é isso? Isso é o pecado do desespero, calma. Nós vamos chamar o padre de novo, você se confessa, recebe Jesus de novo. E então aquele jovem disse, eu não quero mais o padre aqui. Eu não quero me confessar, aliás, eu vou dizer para vocês, a confissão que eu fiz não valeu, porque eu não me arrependi. O que eu queria era ser curado, sim, eu queria, mas eu queria ser curado para voltar para a minha vida de pecado. É isso que eu quero, aquilo que eu fazia sempre, os meus pecados. Os pais entraram em desespero e foram buscar o padre no meio da noite, no meio da madrugada. Mas quando o padre chegou em casa, já era tarde demais. Aquele jovem havia morrido. Santo Afonso traz esse triste relato para nos falar a respeito do pecado mortal. Se nós nos acostumarmos com o pecado, no dia da nossa morte o Senhor vai dizer, vem banquetear comigo, vem ser feliz comigo, e nós vamos dizer para Ele, eu não quero, porque eu me acostumei com o meu pecado, eu não quero a sua presença, eu quero outras coisas, eu quero outros falsos deuses. Caro jovem, que hoje, eu e você, nós possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender de cada um dos nossos pecados que já cometemos. Confessar os nossos pecados.
assim que possível, confesse os seus pecados e que nós possamos mergulhar nesse tempo de misericórdia, pedir ao Senhor a graça da conversão. O Senhor nos ama. O Senhor morreu numa cruz para nos arrancar do pecado. É tempo de abraçar a salvação. Por isso eu digo para você, só Jesus nos salva. Hoje, aí na sua casa, nesse instante, diga para Jesus, Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu confesso os meus pecados, assim que possível, procurarei o sacerdote, mas eu te peço, tem misericórdia de mim. Me sara dos meus pecados e me dá um espírito decidido, como o Senhor deu a Davi, para que eu nunca mais ame o pecado, para que eu nunca mais vos ofenda, para que eu vos ame acima de todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.